Então, muito bem-vindo à nossa primeira aula em que eu vou falar para você um pouco mais sobre o que é ser um programador ou ser uma programadora. Tô até emocionado aqui. E também a gente vai quebrar alguns mitos e paradigmas sobre esse assunto e também, enfim, desmistificar bastante coisa que vem muito de filmes e conversas por aí, beleza? Você vai ver que programar é uma atividade profissional assim como qualquer outra, beleza? Então, antes da gente iniciar nossa jornada, vamos entender o que é ser exatamente um programador e programadora, beleza? Primeira coisa que você precisa fazer é tirar da mente que um programador, ou aquele profissional, o programador, ele precisa ser um gênio, que ele é o hacker, ou que ele é o mestre ali, o gênio da matemática. Cara, é bem verdade que isso no passado acontecia dessa forma, porque a tecnologia ela era pouco acessível. Imagine que para eu conseguir sentar na frente do computador, eu tinha que lecionar numa universidade americana. Tô falando isso da década de 60, beleza? Em que eu precisava ser suficientemente gênio e inteligente para lidar com vários circuitos eletrônicos. Então eu tinha que até digitar, não existia teclado, então eu tinha que até imputar os códigos através de cartão perfurado. Então a tecnologia era pouco acessível e por isso existia essa necessidade de ter uma maior cognição, podemos dizer assim, maior intimidade com tecnologia, maior intimidade com computadores. E essa visão ela foi extrapolada nos filmes até hoje. Então a gente tem lá o profissional, o hacker, inclusive, o cara que fica num quarto escuro, digitando com um gorrinho. Cara, de novo, isso tudo ainda existe? Existe, mas isso é um limitador para que você possa ser um programador? Não. Beleza? Então, primeira coisa que você precisa entender é que um programador é um cara, um profissional, como qualquer outro, cuja sua principal função é resolver problemas. Beleza? E daí talvez você se pergunte, tá, legal, mas quais problemas esse cara tem que resolver? Os problemas do mundo real, ok? Então, se ele tá lá trabalhando formalmente numa empresa, ele está desenvolvendo um sistema, por exemplo, gerencial de empresas, coisas desse tipo, de cadastro de cliente, estoque, etc. Cara, ele está resolvendo aquele tipo de problema. E por que esse profissional, inclusive, ele é mais valorizado? Porque a tecnologia hoje tem muita capilaridade, ela está em todo lugar. Então, qualquer empresa hoje precisa ter um computador lá para ela poder fazer pelo menos uma planilha de Excel. Então, por isso que o profissional programador se torna tão importante, beleza? Só que você vai entender agora que resolver, já entendido, quebrado esses primeiros mitos, entendido o que esse cara faz, esse profissional faz, beleza. Qual é o processo, então, que você passa para criar o programa? Né? Talvez seja o próximo passo que você esteja com dúvida. Porque também muitas pessoas imaginam que basta eu simplesmente chegar, imaginar e começar a digitar um monte de códigos da minha cabeça. Sim, isso é verdade para os programadores bem experientes, podemos dizer assim. Pessoas que já estão ali, talvez 10, 15, 20 anos trabalhando, beleza? Para o iniciante, existe um passo a passo, que é o passo a passo que a gente vai focar em toda essa primeira etapa, que é a primeira etapa, que é a etapa mais importante, beleza? Primeira coisa, entendimento. Cara, quando você vai tentar resolver algum problema, você precisa entender aquele problema. Afinal, você não consegue resolver o que você não entende. Depois você vai partir para uma lógica. Como que você vai conseguir encadear isso? E depois você escreve o código, beleza? Então, o entendimento basicamente é entender o problema e entender os desafios com foco nas necessidades do projeto. Então, não adianta nada, inclusive, você falar assim: não, aqui a gente vai utilizar, por exemplo, vamos imaginar um caso hipotético: propulsão a jato num veículo. Tá, mas esse veículo é off-road, você vai colocar um foguete para ele andar a 300 por hora numa estrada de terra. É impossível. Então, você precisa entender todo o contexto, tudo que está envolvido. Então, você primeiro precisa escutar o problema proposto, então pensar em possíveis soluções. Qual ferramenta que você vai utilizar nessa etapa? Essa ferramenta aqui, papel e caneta. Você vai escutar, você vai anotar, beleza? E você vai
começar eventualmente a pensar em possíveis soluções, mas você não vai definir nada. Nesse momento você simplesmente escuta e entende o problema, porque você não consegue resolver aquilo que você não entende, beleza? Segundo, você vai para a lógica. Então, assim, com as possíveis soluções rascunhadas, você define a lógica. O que é uma lógica de execução? Uma lógica de execução é uma estratégia com foco em programação. Então, essa estratégia, essa forma da gente desenvolver isso, chama-se algoritmo. E apesar de muitas pessoas ficarem bastante preocupadas com esse tema, porque até vem muito com a ligação matemática da coisa, um algoritmo nada mais é que uma sequência lógica de como resolver algo. Inclusive, muito provavelmente você já usou um algoritmo para fazer arroz, um algoritmo para cozinhar alguma coisa. Sim, uma receita é um algoritmo, um passo a passo, lógico e encadeado, para que você saia do ponto A e chegue até o ponto B. Saia do estado de fome, vontade de comer, para um prato ali feito para você, beleza? É claro que, inclusive, alguns programadores mais experientes também podem abstrair essa etapa, mas é algo que eu não aconselho principalmente para os iniciantes, beleza? E o código, então, onde que entra? O código é a etapa final, porque pensa comigo, se você já entendeu o problema, sabe exatamente como resolver, o que seu cliente quer, o que se espera, quais as limitações dessa solução, como, por exemplo, como eu disse lá, estrada de terra, beleza? Então, o que você faz quando você já entendeu, você já rascunhou as possíveis soluções lógicas, você coloca tudo isso em código, beleza? Então, você vai escolher uma linguagem de programação mais adequada àquele projeto, ao fim, ao ambiente que ele se enquadra, como, por exemplo, web, desktop ou mobile, tá? E daí você decide. Por experiência, as linguagens mais comuns aí são JavaScript, Python, PHP e Ruby. Beleza? Aqui dentro desse contexto aqui que a gente vai trabalhar, a gente vai escolher uma dessas daqui e você logo vai entender o motivo. Bacana? Então, assim, quais os próximos passos que você deve seguir? Você deve seguir, e você vai seguir aqui comigo os próximos passos, basicamente isso aqui, essa etapa central. Porque essa é a etapa em que muitas pessoas acabam ignorando, acabam achando chato, acaba achando que não é necessário, mas que quando vai cair na frente de uma tela de computador, fica lá então o cursor piscando, nenhum comando vem à sua mente e essa pessoa acaba desanimando. Então por isso que é importante você primeiro separar cada etapa, beleza? Trabalhar em cada etapa sem estar preocupado com a próxima, do tipo, meu Deus, eu estou escutando aqui o cliente falar que ele precisa de um banco de dados. Daí você já está pensando aqui no código em como você vai fazer banco de dados. Não, cara, não. Você vai fazer o seguinte, escuta, eu quero um sistema. Eu estou falando isso em termos de sistema, banco de dados, não que você vá desenvolver isso agora. Só estou falando o que vai acontecer na frente. Então o cliente fica ali falando, não, porque eu quero um sistema, daí você anota, sistema, cadastro de cliente, não se preocupa, fica tranquilo. Depois você vai pensando em como você vai resolver essas coisas na etapa lógica. Mas a etapa mais importante é a lógica. Por quê? Porque eu já vi muito programador, já velho de carreira, que o cara senta na frente do editor e trava. E por que ele trava? Porque ele não teve embasamento, ele não ensinou a mente dele pensar de forma lógica, ok? Então, inclusive, essa é uma etapa de entendimento e lógica que você vai começar e você nunca vai terminar, porque você sempre vai se deparar com um problema diferente e sempre você vai precisar voltar e exercitar sua lógica. Claro que em determinados problemas você vai ter mais facilidade e isso vai passar batido, beleza? Então é essa nossa estratégia que a gente vai caminhar aqui agora, é isso que você precisa colocar na sua cabeça, em treinar a lógica, e é dessa forma que a gente vai conduzir o curso e colocando mais exercícios, te ensinando técnicas mais fáceis para você conseguir resolver isso. Enfim, é dessa forma que a gente vai trabalhar, beleza? Então vem comigo na próxima aula para que a gente possa iniciar de fato aqui com mão na massa na parte de lógica.